Olá, como vão vocês? Aqui estou eu de volta. Vamos agora fazer uma série de vídeos sobre Alzheimer e muitas dúvidas que os pacientes têm sobre esse assunto, tanto pacientes, principalmente como os familiares, que é quem convive diretamente com todas as dificuldades que essa doença traz. Iremos iniciar hoje falando sobre os sintomas que mais perturbam esses pacientes e seus familiares, que são os distúrbios de sono, ok? Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, a questão do Alzheimer, é sempre bom a gente conceituar um pouco, lembrando de vocês o que é o Alzheimer, tá? O Alzheimer ele é uma doença degenerativa. O que é doença degenerativa? Um grupo de células no corpo começa a envelhecer e morrer numa velocidade muito acelerada, tá? Mais acelerada que o restante do corpo. Existem várias alterações que justificam esse processo. A gente não sabe porque dá início, o que exatamente dá início. Existem algumas alterações genéticas, mas também não estão presentes em todos os pacientes. E o fato é que esses pacientes vão perdendo os neurônios colinérgicos do cérebro, dando início a vários sintomas que vão permear e vão compor o quadro clínico da doença, tá? É uma doença de evolução lenta, uma doença de evolução crônica, evolui aí em questão de anos e realmente traz muito prejuízo na qualidade de vida, tanto do paciente como de quem vai lidar diretamente com ele, tá? Como que seria o Alzheimer numa fase inicial? Sintomas, muitas vezes as pessoas pensam assim, é memória, só perde a memória. Não. É uma perda cognitiva em todas as áreas da cognição. O que é cognição? Tá? É um conjunto de capacidades e habilidades que nos permitem conviver no meio em que a gente está inserido. Então, a gente tem a orientação temporal, que nos localiza no tempo e faz com que a gente consiga contar o tempo e programar as coisas. Orientação espacial, quando eu me localizo no espaço no qual eu estou inserido. A memória imediata, que é essa que a gente repete, né? Avisa ali aquela pessoa que eu vou lá para a casa dela daqui a pouco, né? Isso é uma memória imediata. Cálculo, que é a capacidade de contagem, né? A nossa habilidade nata em matemática, independente de você ter estudo ou não. A memória de evocação, quando eu trago a informação depois de um tempo passado, né? E a capacidade que me dá de comunicar com os outros, que é a linguagem, ok? Então, quando a gente testa a cognição do paciente, a gente está testando essas áreas. O que acontece muitas vezes no paciente quando ele está em fase inicial? Ele começa assim, primeiro que é difícil ele conseguir entender o que está acontecendo. Geralmente eles não têm crítica em relação à perda. É muito difícil o paciente chegar no consultório falando assim, olha, doutor, eu estou com dificuldade de memória. Geralmente ele vem por outras queixas, né, dor de cabeça, ruindade na cabeça, peso no corpo e tal. E quando chega a dar os sintomas que os familiares, filhos, conseguem enxergar, geralmente já está em perda cognitiva moderada, tá? Que vamos tentar quantificar isso. Você tem na escala de Mini-Mental, que é uma escala simples de exame cognitivo, que testa essas áreas que eu te falei, são 30 pontos. Normalmente uma pessoa com um nível de escolaridade maior faz 30 ou muito próximo disso, 29, 28 no máximo, mas geralmente é 30. E a perda cognitiva leve, discreta, seria até 18, né? Então, por exemplo, acima de 18 seria perda cognitiva leve, de 8 a 18, perda cognitiva moderada, e abaixo de 8, perda cognitiva avançada. O que significa? Quanto maior o desempenho, quanto maior a quantidade de pontos, melhor o paciente está, tá? Então, quando os familiares chegam a perceber, ele já pode estar em perda cognitiva moderada. E quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, melhor. E aí, como que ele pode estar apresentando? Coisas que antes ele fazia muito bem, ele começa a ter dificuldade de fazer. Se antes ele demorava 1 hora
para fazer alguma coisa, ele começa a demorar 2 ou às vezes não conseguir. Começa uma coisa aqui, lembra de outra, vai fazer a outra, e aquela que estava fazendo fica sem fazer. E aí começa a ter vários tipos de atividades que ficam inacabadas, por isso mesmo começa a perder objetos, não sabe onde colocou. Estava fazendo uma atividade aqui, vai lembrar de outra, vai fazer a outra, aquela que estava fazendo esqueceu, o objeto que estava usando ali, não sabe onde colocou mais, né? Vai no mercado comprar uma coisa, lembra de outra. E aí aquela que ele vai comprar outra, é aquela que ele foi comprar, ele esquece. Chega em casa, não é possível, gente, esqueci o que eu fui comprar. Tem que voltar lá de novo. Isso vai irritando muito o paciente, porque ele vai ficando ineficiente. E o Alzheimer, ele não evolui de uma maneira linear, quer dizer, piorando. Não, ele evolui de maneira flutuante. Então, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. E aí eles falam e relatam muito em brancos. Doutora, me dá um branco, principalmente quando eu fico nervoso, principalmente quando me pressionam, principalmente quando eu não estou conseguindo fazer alguma coisa e aí eu fico nervoso e aí menos eu consigo, tá? Então, esses são sintomas iniciais. Os distúrbios de sono, no início, eles aconteceriam mais se o paciente, porventura, né, já tivesse um quadro de ansiedade, e esse quadro de Alzheimer, muitas vezes eles podem abrir com um quadro de transtorno de ansiedade e depressão, e aí você vai ter um distúrbio de sono em fase inicial. Os distúrbios de sono com alterações comportamentais, eles são mais frequentes em pacientes com perda cognitiva já moderada a avançada, tá? Principalmente moderada ali, com minimento de 12, eu não falei que era 30, minimento de 13, 14, 15, né? Aí vai depender do nível de escolaridade do paciente, varia muito, viu? Isso não quer dizer que todos são assim, tá? Mas o que é o distúrbio de sono? Eles começam a ficar numa fase moderada avançada, a perder um pouco o ritmo circadiano. O que é isso? É aquilo que me diz e o cérebro diz quando é dia e quando é noite. Então, eles começam a inverter a noite pelo dia, tá? E aí, quando eles têm essa inversão, eles começam a dormir o dia inteiro com sonos picados, várias sonecas durante o dia, e à noite ele fica a noite inteira acordado, não consegue relaxar e pode ter alucinações noturnas, fica agitado, dá delírio, e aí realmente é um distúrbio muito complicado e muito difícil o manejo, tá? Porque as medicações em Alzheimer, elas têm uma eficácia limitada para essa questão de sono, sedação, alteração comportamental, essas coisas. O que acontece muito nesses pacientes também é que eles vão perdendo interesse, porque eles não conseguem reter a informação, então eles já não conseguem mais acompanhar uma conversa, né? Tem várias pessoas conversando sobre coisas atuais, assuntos que eles não conseguem reter e nem dominar, eles se desinteressam. Então eles começam a se alienar, eles começam a perder o interesse, né? Se era para assistir a novela, eles não conseguem acompanhar a novela, porque afinal de contas, a novela, ela precisa de você lembrar o que aconteceu nos capítulos anteriores, e ele começa a se perder e já não sabe mais o que aquelas pessoas estão falando, né? Então, eles vão se desinteressando pelos assuntos. Eles tentam fazer uma coisa e não conseguem, tentam fazer outra e não conseguem. E aí, eles vão se alienando. É muito comum os familiares falarem assim, doutor, ele fica sentado, e aí fica com o olhar perdido, olhando para o nada, e aí senta na cadeira, dorme o dia inteiro, dorme no sofá, vai para a cama, não se interessa mais por ficar entre os familiares. E aí, gente, vai dormindo muito durante o dia, fatal dormir durante a noite também. Aliás, ficar acordado à noite, né? Porque eles começam a inverter a noite pelo dia. Se esse idoso começar a apresentar também vários outras doenças, como, por exemplo, depressão e ansiedade, né? Aí ele vai dormir, pode dormir o dia inteiro, dia e noite, sem parar, tá? Mas isso é quando associa outras doenças também, quando o desinteresse e alienação é muito grande, e aí eles começam a dormir dia e noite sem parar. Bem, o que geralmente, eu falo que Alzheimer, gente, é muito mais a gente orientar os familiares. O maior sucesso do tratamento é mais quando os familiares aprendem a lidar
com o paciente que é portador dessa doença do que propriamente remédio. Os remédios são mais para auxiliar, mas eles têm uma eficácia limitada, como eu disse, né? Você utiliza antidepressivos, obviamente, porque aí já melhora o processo motivacional desses pacientes. Eu sempre entro com antidepressivo para pacientes com Alzheimer, porque quando você perde essa questão do processo motivacional, o paciente piora muito, tá? Você entra com sedativos também, mas tem eficácia limitada. O importante é o paciente aprender a lidar com esses pacientes. Primeiro, eles alteram o comportamento, então não pode ficar batendo de frente. Gente, não bata de frente, não vai tentar explicar uma coisa para o paciente que é portador de Alzheimer. Ele está em crise, você precisa tirar ele do foco da crise, tá? Então você precisa distraí-lo, ou se não entrar na fantasia, ele tem uma lógica para ele estar ali, subindo nas paredes, irritado, então entra na lógica dele, né? Mas eu vou explicar melhor isso num próximo vídeo, porque eu acho que isso é muito importante e seria interessante ter um vídeo especificamente para isso, tá? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Tchau, até a próxima.